Hoje nós podemos dizer, como disse o servo do passado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de socorro ou pedra de ajuda. Ebenezer é o nome dado a uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Irmãos, é com grande alegria que nós comunicamos que a partir do segundo domingo do mês de agosto, dia 9/8, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Para isso, nós apresentaremos um protocolo de retorno das atividades da PIPQ, Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados. Primeira fase: dinâmica de funcionamento, utilização de 30% da capacidade do templo, medição de temperatura na entrada das dependências da igreja, exigência do uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higienização com álcool em gel ao entrar e sair dos espaços religiosos. Orientamos que cada pessoa leve de casa sua garrafinha com água. Dinâmica de funcionamento: duração dos cultos de no máximo 60 minutos, com divisão por faixa etária. Cultos presenciais somente aos domingos. Culto matutino de 9 às 10 horas da manhã. Participação das pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Culto vespertino, pessoas com menos de 50 anos. Horário de 19 às 20 horas. O templo ficará o mais arejado possível e será higienizado ao final dos cultos. Cultos públicos. Será apresentado no período de prelúdio um vídeo com boas-vindas e orientações sobre as medidas preventivas adotadas para todas as dependências da igreja. Os irmãos irão acompanhar os louvores utilizando máscaras. Os pregadores e dirigentes não irão cumprimentar os irmãos ao final dos cultos, como de costume. Observações finais: deveremos também evitar aglomerações antes e após os cultos e também reuniões em salas da igreja por parte de sociedades, diretorias e ministérios. Pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe são orientadas a participarem apenas virtualmente das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. Também devem permanecer em casa pessoas que apresentam sintomas gripais, febre e que testaram positivo para o Covid-19, observando o período de quarentena de 14 dias, ou que tiveram contato com alguém contaminado, observando o período
de 14 dias. Nessa primeira fase de flexibilização, não retornaremos com as reuniões presenciais das sociedades internas, ministérios de casais e EBD. Os cultos semanais continuarão sendo transmitidos online. Nesse período, recomendamos que as crianças, para a segurança delas e dos demais presentes, não devem ser levadas ao templo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. A paz. Em João 4, 13 e 14 diz: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós possamos buscar essa água que jorra do trono de Deus, essa água que é purificadora, essa água que nos restaura, que nos traz cura. Vamos buscar a cura do Senhor e o renovo do Senhor para as nossas vidas. Enche este lugar.
Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para meditarmos um texto da Palavra de Deus, para nos edificarmos e continuarmos firmes naquilo que é o agrado de Deus, naquilo que satisfaz o nosso Senhor, sempre nos orientando para que possamos caminhar seguros. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o nosso Deus. Deus, nesta hora, Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por mais um dia na Tua presença. Entendemos, Pai, que temos enfrentado ainda, Senhor, momentos difíceis, momentos de lutas, mas somente no Senhor é que nós conseguimos a vitória. Por isso, Deus, te pedimos e rogamos, Pai, nesta hora, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu zelo, que o Senhor Deus venha falar à Tua igreja, que possamos, Deus, ser edificados, Pai, pelo Teu Santo Espírito. É no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, não somente hoje, mas para todos sempre que oramos. Amém, Senhor. Vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 116, teremos a partir do verso 1. Salmos 116, Salmo 116. Diz assim a Palavra de Deus: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filha da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Todo cristão, todo, sem exceção, pode passar por momentos difíceis. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus e vemos homens e mulheres que tinham vidas íntegras, vidas corretas diante do Senhor, como Elias, como Ana, como o apóstolo Paulo, percebemos que eles enfrentaram grandes desafios. Eles enfrentaram grandes situações, grandes lutas. Lutas que, por muitas vezes, fogem à compreensão da mente humana. E até mesmo, em determinados momentos, esses homens e mulheres pensaram em desistir. Por isso,
Nós, como cristãos, hoje, no século XXI, precisamos estar atentos, porque nós somos pessoas e temos as nossas limitações. Sangramos, adoecemos, nos sentimos fracos, choramos. Algumas vezes nos sentimos esgotados diante dos embates da vida. Mas precisamos sempre ter a convicção que aquilo que nos sustenta é o amor do nosso Deus. É necessário sempre valorizar o relacionamento que nós temos com Deus. É necessário sempre estar perto de Deus. Deus precisa sempre estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque se nós olharmos para os evangelhos, se nós olharmos para as cartas apostólicas, para as cartas pastorais, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber, irmãos, que a nossa vida, ela não tem ausência de lutas. Deus nunca nos prometeu que por sermos seus filhos, seus servos, nós não iríamos passar por lutas, passar por perdas. Aquilo que Deus nos promete em Cristo, no Evangelho de Mateus, é que em toda a situação Ele nunca vai nos deixar só. Ele nunca vai nos abandonar. E é isso que o texto que nós lemos nos fala. O salmista aqui, depois de ter enfrentado uma luta ferrenha, uma luta gigante, ele escreve esse salmo como um hino de gratidão pelo livramento que Deus concedeu à sua vida. A luta que ele enfrentou foi uma luta muito intensa, mas ele percebe que naquela luta Deus não o abandonou. Isso traz para nós uma lição muito importante. Seja qual for a adversidade, seja qual for a luta que nós estejamos enfrentando, é necessário sempre estarmos atentos que em Deus nós podemos encontrar o socorro que nós necessitamos. Nos momentos de lutas, quando nós enfrentamos esses momentos, sempre sustentados pelo Senhor, nós temos experiências com Ele. Nos momentos de lutas, nós crescemos na fé. A nossa fé no campo de batalha, ela é fortalecida. Quando nós enfrentamos momentos de lutas, sustentados por Deus, a nossa confiança em Cristo, ela cresce e nós amadurecemos. Por isso, irmãos, nós queríamos meditar nesta noite sobre o tema, o esgotamento da alma e a busca por socorro no lugar certo. O esgotamento da alma e a busca por socorro no lugar certo. Porque todos nós enfrentamos determinadas situações de esgotamento, mas nós precisamos saber aonde buscar o socorro. E em primeiro lugar, irmãos, todos nós passamos por amarguras na vida, por situações que
por muitas vezes, faz o nosso coração sofrer. Todos nós já vivemos determinadas realidades, momentos de abatimento. O salmista está demonstrando que qualquer pessoa, qualquer uma, eu e você, nós podemos passar por momentos de grandes tribulações. E talvez hoje, nesse dia 15 de outubro, você esteja passando por um momento de grande tribulação, de grande dificuldade. E muitas pessoas que estão dentro da igreja também passam por dificuldades. Pessoas que estão caminhando com Cristo e enfrentam grandes lutas. Existe a questão das dificuldades dentro do lar, a dificuldade da família, a dificuldade com o nosso cônjuge, ou a dificuldade com os filhos. Nós precisamos estar atentos, porque isso pode acontecer em qualquer um. Mas a grande questão é que aonde nós temos depositado a nossa esperança. Talvez hoje você pense que a única solução para a dificuldade dentro do seu casamento é o divórcio. Mas nós precisamos entender, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que o nosso Deus, Ele é a solução para toda e qualquer dificuldade sobre a nossa vida. Quantas pessoas têm enfrentado no nosso tempo o desemprego? Quantas pessoas olham para a nossa realidade e não veem a possibilidade de uma porta aberta hoje? Quantas estão desacreditando num futuro melhor? Quantos jovens hoje acham que a vida não é algo aonde pode haver verdadeiramente abundância, verdadeiramente o abençoar de Deus sobre as nossas vidas? O texto, ele nos fala o seguinte: laços de morte me cercaram. É a angústia que invade o mais profundo do nosso ser. É quando surgem determinadas situações onde nós não conseguimos sair, onde nós não conseguimos ver um caminho, uma porta. E o autor também diz: a angústia do inferno se apoderaram de mim. É quando a possibilidade da morte, seja a minha morte, ou seja a possibilidade da morte de alguém que eu amo, é real. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos perceber que ali Jairo tinha uma filha que ele amava muito. E diante daquela situação, ele se prostrou diante de Deus, ele buscou ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo estivesse trazendo, não somente a ele, mas a sua família, a solução que ele precisava. Nós podemos estar até sufocados pelas circunstâncias da vida, mas nós precisamos sempre ter a nossa esperança no Senhor. O salmista, ele diz: estive sobremodo aflito. Ele mostra, ele verbaliza a sua aflição, o seu sofrimento.
Ele está sem vontade de se levantar diante das circunstâncias. Talvez você também, nesta noite, esteja desse jeito, desanimado, sem vontade de prosseguir, não acreditando que há verdadeiramente um caminho para você. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo nesta hora, seja qual for as circunstâncias, seja qual for a luta, seja qual for a tribulação que nós estivermos enfrentando, Ele estará conosco e não vai nos abandonar. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos lidar com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, sendo homens e mulheres de oração. Porque o salmista diz: o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. Deus ouve a oração dos seus filhos. Quanto mais as lutas elas se intensificar sobre as nossas vidas, mais nós precisamos orar, mais nós precisamos buscar a Deus. Quantas são as nossas angústias, quantas são as nossas aflições, quantas são dentro de nós a falta de esperança. E por muitas vezes, nesses momentos de tantas dificuldades, nós não queremos orar, nós não queremos buscar ao Senhor, e aquilo que sai dos nossos lábios é simplesmente o reclamar, é sentir pena de si mesmo. Mas o salmista, ele afirma: ele se inclinou para mim os seus ouvidos. Quando nós oramos, Deus está pronto a nos ouvir e nos socorrer. Seja qual for a luta, e por muitas vezes essas lutas nos levam a termos que tomar decisões importantes na vida. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos orar, nós precisamos confiar em Deus com todo o nosso coração e acreditar, crer pela fé que Deus vai nos responder. Deus é um Deus real. O nosso Deus não é um Deus feito por mãos humanas. É o Deus que se alegra, que tem prazer quando nós nos dobramos diante dele, quando nós nos humilhamos e buscamos nele a resposta certa para as adversidades que nós estamos vivendo. Seja qual for a situação, seja qual for a realidade, Deus é um Deus poderoso, um Deus de mudança, um Deus de transformação. Deus pode mudar a sua realidade de dificuldade que você está vivendo hoje. Deus é poderoso para isso. Por isso, irmãos, o salmista diz: Ele me salvou. Isso aponta para algo que o salmista tinha perdido durante os embates da vida. Deus trouxe, Deus restaurou a sua alegria. Somente o Senhor, quando nós, diante das lutas que nós estamos enfrentando, diante dos embates, por muitas vezes nós perdemos o sorriso, por muitas vezes nós perdemos a alegria, por muitas vezes o nosso coração se encontra entristecido
porque não entendemos determinadas realidades que estamos vivendo. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para colocar a nossa alma no lugar de descanso, no lugar de sossego. E o salmista diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Só em Deus, em meio às lutas que nós enfrentamos, em meio aos embates que nós lutamos, somente em Deus nós podemos andar seguros. E por último, irmãos, o Salmo nos fala sobre a gratidão que o salmista expressa diante da vitória que o Senhor trouxe para a sua vida. Deus precisa fazer parte da nossa vida. Seja qual for a esfera que nós estejamos vivendo, profissão, família, estudo, tudo precisa estar diante de Deus. E dessa forma, nós iremos alcançar a vitória. O salmista, ele olha para as situações que ele viveu e ele agradece a Deus. Você está enfrentando essa luta neste momento na sua vida, eu estou enfrentando esta luta neste momento da minha vida. Nós precisamos ter certeza que nós vamos alcançar a vitória. Mas quando nós alcançarmos a vitória, nós precisamos ter um coração grato diante de Deus, agradecer ao Senhor. O salmista, ele fala: cumprirei os meus votos na presença de todo o teu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Ou seja, se Deus tem garantido a vitória, eu vou ter um coração grato a esse Deus. A minha vida será uma expressão de louvor e adoração. É isso que o salmista diz. O Salmo 18, verso 2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Cristo precisa fazer parte da nossa vida. Jesus Cristo é aquele que nos sustenta. Ele precisa ser o centro de tudo aquilo que nós realizamos, de tudo aquilo que nós vivemos. A nossa vida, ela precisa ser cristocêntrica, toda a nossa vida. E assim, desta forma, nós teremos sempre um coração grato diante do nosso Deus, porque as pessoas, elas olham para nós e elas sabem que Deus tem cuidado de nós. Se não fosse o nosso Deus, nós já teríamos desistido. Mas Deus tem cuidado de nós. Por isso, quando nós viemos à casa de Deus, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, o nosso maior sentimento é de gratidão, é de adorá-lo, é de louvá-lo, é de bendizer o seu santo nome, porque o nosso Deus é o Deus que tem cuidado de nós. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus tem cuidado da sua vida. Por isso, sempre tenha um coração grato ao Senhor. Para nós terminarmos, é necessário dizer que Deus é a resposta para todas as nossas necessidades. Todas elas. Um pensador do século passado dizia que nada neste mundo é permanente. Até mesmo as grandes lutas
as grandes adversidades, as grandes dificuldades. Nada neste mundo é permanente, mas o amor eterno de Deus é aquele que nos sustenta todos os momentos. Talvez nesta noite você se sinta cansado. Talvez você se sinta esgotado, abatido, triste por determinada circunstância que tenha acontecido na sua vida. Mas hoje Deus nos chama para um tratamento que vem do seu trono de graça para a nossa vida. O tratamento que Deus tem para a nossa mente, para o nosso coração. O tratamento que irá nos dar a condição de nós prosseguirmos e continuar enfrentando os embates, confiados em Deus e nele alcançar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. O mesmo Jesus, em certo momento, falando, pregando, ensinando, nos mostra aonde nós podemos encontrar o alívio, o descanso. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus continue a cuidar das nossas vidas. Se nós chegamos até aqui, até esse dia, é porque o Senhor, Ele tem sido presente em cada um de nós. Feche teus olhos neste momento, vamos falar mais uma vez com Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Te agradecemos porque, assim como o salmista, nós, como tua igreja, enfrentamos momentos muito adversos, mas em todos eles, Pai, o Senhor Deus tem sustentado, o Senhor Deus tem nos fortalecido. Graças nós te damos nesta hora, porque sabemos, Pai, que as vitórias que nós alcançamos porque a tua destra estava nos sustentando. As lutas que nós enfrentamos, Pai, todas elas nos tornaram melhores. Crescemos na tua graça, crescemos na tua misericórdia, crescemos, Pai, diante do teu amor, que é infinito, Pai. Por isso, Deus, mais uma vez aqui, nesta noite, reconhecemos a nossa total necessidade de Ti, Senhor. Aquilo que nós mais precisamos nas nossas vidas é da Tua presença. Com certeza, Deus, alguém que está ouvindo esta mensagem, Pai, está enfrentando dificuldades. Mas aqui, Senhor, nós declaramos, Pai, que a nossa solução, seja em qualquer situação da vida, a nossa solução é Jesus Cristo. Por isso, Deus, fortalece esse coração, Pai, que se encontra triste, que se encontra abatido, Pai. Fortalece, Deus, esse coração que se encontra esgotado, porque o Senhor Deus é Deus poderoso para realizar. O Senhor Deus é Deus poderoso para fazer. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós declaramos como igreja, nós confiamos em Ti. Te pedimos, Pai, também nesta hora, que o Senhor Deus continue abençoando, Pai, a Tua igreja, a primeira igreja presbiteriana de Queimados. Sabemos, Deus, que é a Tua graça, é a Tua misericórdia, é o Teu amor
que tem, Deus, nos dado a condição de vencermos, Pai, os desafios. Se temos avançado, avançamos, Pai, no Teu poder. Avançamos, Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia. Te rogamos, Pai, que o Senhor Deus esteja abençoando, Pai, a vida do pastor, a vida da sua esposa. Continue, Deus, a sustentá-los, continue, Deus, a fortalecê-los, sempre dando a eles, Pai, a melhor condição de acordo com aquilo que é a Tua vontade. Tu és um Deus soberano, Pai, e nós cremos, Pai, na Tua soberania. Como diz, Pai, o Teu servo, o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós confiamos nesta palavra. Nós confiamos nesta palavra. É no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou